E aí, pessoal, beleza? Vocês nem perceberam que eu fiz e aí, pessoal, beleza com a mão errada, a mão que eu nunca faço, a mão esquerda, né? Te peguei. Vamos lá. Tô enrolando pra fazer esse vídeo, cara, porque parece que o nosso psicológico sabe quando um vídeo é estressante, desgastante pra você, então a gente fica meio que dando aquela enrolada. Mas ok, vamos lá, gente. Foco, fosse fé, foco, fosse fé. Foco, fosse fé. A galera do Instagram já sabe, né? Talvez não. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, @FabiolaMeloOficial. Beleza? Só um instantinho, tá meio esquisitaço aqui. Vamos lá. O assunto do vídeo de hoje é um assunto sério. Ok. Mas que eu precisava muito vir aqui falar com vocês, ok? No final de 2017, eu compartilhei com vocês lá no meu Instagram que eu havia assinado o contrato com a Mundo Cristão para lançar meu segundo livro. Gente, a grande novidade é que eu vou lançar um livro pela Mundo Cristão, um livro maravilhoso, então podem esperar uma coisa muito boa. Estou muito feliz de ver isso com vocês. Tô amando escrever, tô amando essa vida de escritora, mas o meu segundo livro é um grande desafio para mim porque ele é um livro mais denso, ele é um livro mais pesado, assim, mexe com um assunto muito sério, que é abuso. E eu tô fazendo esse vídeo pra tanto falar as motivações que me levaram a fazer esse livro, a querer escrever esse livro, que na verdade não foram motivações apenas minhas, mas Deus me deu 3 sonhos sobre abuso numa mesma semana, e na verdade isso foi em 2016, mas eu fiquei enrolando muito, porque naquela época que Deus me deu sonhos, ainda mexia muito comigo aquele assunto, sabe? Então deu um pouco uma enrolada pra fazer agora em 2018 pra ver se eu me sinto mais confortável pra falar desse assunto que na verdade a gente nunca vai estar totalmente confortável pra falar de um assunto tão delicado e sensível. Eu recebo várias mensagens de vocês contando testemunhos de abuso. E eu sei que vocês querem se abrir comigo, eu sei que dá vergonha de compartilhar com algumas pessoas, eu sei que vocês talvez me veem aqui como alguém que não vai contar nada pra ninguém e vai tentar te ajudar, mas às vezes vocês mandam em várias redes sociais separadas, eu não consigo juntar todos esses testemunhos, essas histórias, esses relatos, então eu criei esse e-mail aqui pra você mandar o seu relato, o seu testemunho de abuso aqui, se você superou, como você superou, se você ainda não superou e tá lutando contra isso, não se preocupa, a gente vai dar um jeito, a gente vai superar junto, tá bom? Tudo bem, não faz mal, tudo tem um tempo debaixo do céu. Eu quero deixar bem claro pra vocês aqui que quando eu falo de abuso, não estou me limitando a abuso sexual. Se você passou algum tipo de abuso, seja abuso verbal na sua família ou no seu trabalho, ou abuso de poder, ou abuso emocional em um relacionamento abusivo, se você sofreu algum tipo de abuso, não somente sexual, manda a sua história aqui pra esse e-mail, tá bom? Ai, tá vendo? É um assunto... Ai, Deus. Deus me ajuda, Deus. Os sonhos. Eu tive 3 sonhos em uma única semana. Todos tinham a ver com abuso. O primeiro sonho que eu tive, eu tava numa igreja e eu estava dentro de um banheiro nessa igreja. Eu tava entrando no banheiro. Quando eu entrava no banheiro, 3 rapazes, que eu não me lembro o rosto, não consegui ver a fisionomia, só sei que eram 3 rapazes jovens, eles tentavam forçar a porta do banheiro pra entrar. E eu sentia que eles queriam fazer algo errado ali, que eles queriam abusar mesmo. Só que eu não entendia bem o que acontecia. Só sei que eu me desesperava e eu ficava com toda a minha força empurrando a porta para que eles não entrassem. E foi momentos assim, desesperador mesmo. E o sonho acabava. Eu não lembro de ter um final. Eu não lembro se eles entravam, se eu saía. O sonho acabava nisso. O segundo sonho que eu tive, eu estava na casa de uma amiga. E eu lembro que eu estava quase dormindo, sentava do meu lado. Quando eu olhei em direção à porta do quarto, eu vi uma sombra, assim, como se fosse uma silhueta de um homem. Mas aí na minha cabeça eu pensei, eu acho que essa silhueta não é... Eu não tô vendo isso de verdade, eu acho que é a sombra de algum casaco pendurado na porta. E eu lembro que eu pensei assim, pela manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é me certificar que tinha um casaco preso ali naquela porta, só pra eu ficar tranquila e saber que aquilo não foi coisa da minha cabeça, era só uma sombra de um casaco pendurado. E ok, porque um casaco, no caso com um capuz, né, que formava a cabeça e um pouco do ombro, assim. Eu não conseguia ver, tava muito escuro no quarto já, mas eu vi aquela sombra assim na porta do quarto. E eu fui dormir com esse pensamento, amanhã de manhã eu vou acordar e me certificar que tem mesmo esse casaco pendurado na porta, só pra eu ficar tranquila. O que acontece? Durante a noite eu tenho um pesadelo
E o pesadelo, uma sombra preta, uma silhueta de um homem, estava deitado sobre mim. E ele segurava os meus braços assim, como se eu estivesse no chão, e ele segurava o braço dele aqui e a outra mão dele aqui. Então eu não conseguia me mexer, eu estava imobilizada por ele. E ele começava a me beijar, mas ele beijava o meu corpo, ele beijava o meu pescoço. Só que era tão asqueroso, era um sentimento. Era um sentimento de nojo, sabe? E essa figura, ela lambia o meu pescoço, ela lambia o meu rosto. E eu queria gritar e eu não conseguia. Parece que a minha voz estava abafada, sabe? E eu não sentia força pra nada. Eu não sentia força de gritar. Eu não sentia força de mandar ele sair. Parece que eu não estava só imobilizada no meu corpo, mas a minha alma estava imobilizada, sabe? A minha alma não conseguia reagir. E foi uma sensação horrível, assim, de opressão, de nojo, de promiscuidade misturado com abuso, Eu me senti tão indefesa, tão impotente, sabe? Eu não conseguia fazer nada. E o sonho acabou. E o pior de tudo foi que quando eu acordei de manhã, que eu ainda lembrei, eu vou olhar pra porta e vou ver a silhueta de um casaco. E não tinha um casaco naquela porta. Não tinha sequer um gancho ou algo que pudesse pendurar um casaco. Então, eu tive certeza que tinha uma coisa maligna. Uma coisa maligna que teve a ver com o sonho. Eu não consegui explicar bem, mas aquilo já me deixou preocupado porque era o segundo sonho naquela mesma semana que eu tinha relacionado a isso. Meu terceiro sonho foi muito confuso. Eu não sei como eu vou explicar isso pra vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender, porque quando eu falo pra mim parece confuso. Quando eu acordei, que eu comecei a recapitular o sonho, porque eu sou muito assim, o que eu sonho durante a noite, eu normalmente me lembro durante o dia com detalhes. Quando eu acordei nesse dia, eu comecei a repassar na minha cabeça as cenas do sonho. E nessa cena, eu estava na igreja, numa igreja onde o meu pai foi pastor por 9 anos, na cidade de Ecó. E naquela igreja, ali perto do refeitório, num espaço assim, que ficava pra frente de um estacionamento, o estacionamento da igreja, eu tinha por volta de 9 a 10 anos. Eu lembro o vestido que eu tava usando um vestido sem manga, um vestidinho laranja, cor de laranja. E eu tava com uma bota bege. Nesse sonho, eu abraçava um cara. Esse cara da igreja, na verdade, eu tava no refeitório e eu abraçava esse cara, assim. Ele era alguém conhecido de todo mundo da igreja, era um irmão da igreja, não sei se ele era presbítero ou alguma coisa assim da igreja. Mas eu abraçava ele porque, pra mim, ele era meu amigo. Só que ele era adulto e eu era criança. Mas teve um momento, antes de eu entrar pra igreja, que ele me chamou pra dar uma volta. Então a gente foi pro estacionamento. E ele tava com a mão passada assim no meu ombro, como se eu estivesse aqui, ele aqui. Só que a mão dele, que tava sobre o meu ombro, sobre o meu corpo, a mão dele tocava o meu seio. E eu lembro nitidamente que ele tocava o meu seio, e ele ficava passando a mão em mim, me tocando mesmo. E a gente andava pelo estacionamento como se não tivesse um rumo. Ele puxava assunto, conversava, mas eu não estava entendendo, e naquele momento eu não entendi maldade de nada. Mas quando ele decide a gente voltar pra igreja, a gente volta, eu entro pra igreja e acaba o culto finalmente e tal, vou pra casa. Mas o que eu quero falar pra vocês é que essa cena, ela aconteceu de verdade. Só que por algum motivo, eu não lembrava disso. Por algum motivo, eu não sei se eu contei pros meus pais. Mas foi tão confuso. Por que Deus fez eu me lembrar disso, sabe? Porque parecia um sonho. Eu acordei com toda essa imagem na minha cabeça. E depois eu comecei a perceber que não era um sonho, era uma lembrança. Era uma lembrança esquecida, guardada, sei lá. Eu lembrei a minha roupa, eu lembrei o meu sapato, eu lembrei os detalhes. Eu lembrei do cara, eu lembrei do nome do cara.
Eu não tenho mais contato com ele, eu não sei nada dele, da vida dele. Eu acho que tem um propósito para Deus ter permitido que eu lembrasse isso. Eu não tô culpando nada, não tô culpando Deus. Jamais. Mas eu acho que se Deus me trouxe à memória isso, Ele sabe que nós podemos fazer alguma coisa a respeito. Talvez Ele quis resgatar algo dentro de mim, para que eu me sentisse como você, que também passou por um abuso, seja pequeno, grande ou sério. Para mim, todos eles são sérios, não importa se foi pequeno, se foi grande, se foi uma palavra que você ouviu e te sentiu diminuída, impotente, se foi sobre a sua cor, se foi sobre a sua condição financeira, se foi sobre os seus pais. Eu não sei, uma palavra que você ouviu na sua infância, ou uma cena que você viu, uma rejeição que você sofreu. Isso tudo é abuso e isso tudo ofende os céus. Eu estava lendo ontem o devocional que crimes e injustiças que são feitos com pessoas inocentes, eles ofendem os céus. Não é só pecado, é uma ofensa aos céus, é uma ofensa a Deus. Eu tô compartilhando isso com vocês porque antes do livro ficar pronto, eu quero que vocês estejam esperando uma posição nossa sobre isso. Uma posição de alguém que vai fazer alguma coisa a respeito disso. Nós estamos juntos. Você sabe, quando eu li essa passagem, essa frase de que a injustiça cometida a nós, inocentes, porque nós somos inocentes, sabe o que isso quer dizer? Que a culpa não é minha, a culpa não é sua. Porque em um momento, quando eu tive aquele terceiro sonho, que eu lembrei da minha adolescência, pré-adolescência, eu tinha 10 anos, vagamente, assim, muito rápido, veio um sentimento de que, será que eu não fiz alguma coisa para provocar? Por que eu ia ter uma amizade com um adulto? Por que eu queria tendo uma amizade com um adulto? Qual a minha intenção com isso? Por que eu abracei ele? Sabe, começou a vir vários sentimentos de que eu provoquei, eu levei aquilo, porque eu quis ser amiga dele, porque eu quis me aproximar dele, porque eu abracei ele, e criança não é para abraçar adulto. Começou a vir várias coisas na minha cabeça, e eu comecei a rejeitar aquele sentimento, porque não, a culpa não é minha, eu não estava pedindo aquilo, eu não estava querendo aquilo. Da mesma forma eu falo pra você, você é inocente nessa história, a culpa não é sua, nada do que você fez. Foi uma mensagem que você passou pra pessoa, pra ela ir a fundo nisso, pra ela avançar o sinal com você, jamais, nunca. Aquela frase, quando disse que as injustiças cometidas a nós, inocentes, elas são ofensas ao céu, eu senti muito, sabe, Deus ministrando ao meu coração, falando, filha, se você tá ofendida, quanto mais eu. Se você sentiu nojo, você não sabe o que eu senti quando isso aconteceu. Filha, se você se sentiu impotente, não se preocupe, eu nunca sou impotente. Eu sou onipotente. Eu sinto muito Deus ministrando no meu coração que a justiça vem dele, sabe? Nós não podemos nos tornar pessoas rancorosas, pessoas da defensiva sempre, pessoas que procuram formas de descontar nos outros, descontar nas pessoas à sua volta, descontar nos seus relacionamentos, algo que aconteceu com você que você não pôde evitar. Não, Deus fala pra mim e fala pra você também. Para você não ficar na defensiva, para você não odiar o mundo, para você não odiar você mesmo. Porque Deus, Ele é o Deus de justiça. E a justiça vem dele. A verdadeira justiça vem do nosso Deus. A gente tem um Pai que é juiz. Então, se a gente abraça isso, sabe? Que o nosso Pai é um juiz. Ele não é um juiz corrupto. Ele não é um juiz que se vende. Ele não é um juiz que deixa passar. Ele é um juiz justo. A nossa causa tem que ser entregue nas mãos de Deus. E Ele vai cuidar disso. Ele vai justificar a mim e a você. Ele vai justificar todos nós que fomos abusados. Talvez você nunca sofreu um abuso de alguém tocar no seu corpo. Mas talvez você já tenha sofrido o abuso de alguém controlar você. Alguém diminuir você, dizer que você nunca vai ser ninguém. Alguém que já falou alguma vez que você nunca encontrar ninguém melhor. Alguém que te aprisionou. Alguém que torturou você emocionalmente. Todo abuso contra um inocente é algo sério, é algo terrível. E não deve ser tratado como algo normal, ou algo pequeno, ou algo que todo mundo passa, todo mundo vive isso, o mundo é assim. Eu não pertenço a esse lugar. Esse mundo jaz no maligno, mas eu não aceito. Somos filhos de Deus. Não se cale. Procure ajuda, porque às vezes um abuso ele não só conclui ali no abuso, ele gera novos problemas, ele gera novas sequelas, pode gerar uma compulsão sexual, pode gerar uma confusão na sua cabeça, pode gerar tanta coisa
ruim na sua cabeça e ajude outras pessoas. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque muitas pessoas nunca irão pesquisar por esse vídeo. Muitas pessoas talvez não cheguem até aqui para saber disso, para saber que existe alguém querendo ajudar, para saber que vai ter um livro, um projeto sendo lançado para ajudar pessoas com isso, com esse problema, com essa dificuldade. Por alguma razão, do dia dela, ela vai abrir a página no Instagram, no Facebook, e vai se deparar com esse vídeo e algo dentro dela vai querer clicar nesse vídeo. Então vamos compartilhar para alcançar o máximo de pessoas possíveis, ok? O abuso, ele não é algo novo, ele não é algo recente, embora esteja sendo muito falado hoje, nos dias de hoje. Nos últimos anos tem se falado muito sobre abuso, mas abuso é algo tão antigo, é algo que a minha avó sofreu, é algo que a minha mãe sofreu, é algo que eu sofri, mas é algo que eu não quero que a minha filha sofra, sabe? Como a gente não consegue criar um ambiente de proteção para a mulher, para a criança, para o adolescente, como nós não conseguimos criar esse ambiente de proteção, como que nem a igreja é um lugar seguro, sabe? Uma das coisas que ajuda a alertar e evitar abuso é a gente falar, porque eu acho que a minha mãe, ela não pôde falar com algumas pessoas, a minha avó não pôde falar com algumas pessoas sobre isso. Então, antigamente as pessoas guardavam segredo, antigamente as mulheres se calavam. Não vamos nos calar, vamos fazer barulho com isso, sabe? Vamos espalhar, vamos expor isso, para que as pessoas estejam ligadas e abertas sabe? E preocupadas com isso. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente ficar em alerta, mais a próxima geração, os nossos filhos, nossos sobrinhos vão estar um pouco mais seguros. E se nós pudermos proteger as nossas crianças um pouco mais, nós iremos fazer isso. E vamos usar a internet para isso. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, tá? E não se cansem de orar por justiça, porque o nosso Deus, ele é justo.